Bom, primeiro que a gente está na França aí, né? E a gente está vendo um momento histórico importante. Esse jogo é o Assassin's Creed, É né? Assassin's Creed Unity. Tá, que é da Revolução Francesa. Exatamente. Isso. Então, olha que legal, né? Aqui você tem uma fidelidade tanto no fardamento dos militares, você tem um movimento popular que foi incrível durante a Revolução Francesa, né? Para derrubar aquela estrutura monárquica, déspota que havia na época. E aqui você tem uma representação que eu acho que é legal falar também, que é a estrutura das roupas dos campesinos, né? Que eram aqueles que de fato trabalhavam e que não eram parte da nobreza, que era parasitária, ou seja, não trabalhava. E a Revolução Francesa, que foi motivada, né, por um movimento burguês, inclusive depois da queda da Bastilha, né, um fato histórico interessantíssimo durante a Revolução Francesa. A Bastilha é onde estavam os presos políticos, principalmente os presos políticos, e é um marco da Revolução que, teoricamente, é o momento onde o reinado ele vai basicamente ser deposto, né? E realmente foi um momento de muita violência, né? Depois, inclusive, algumas lideranças da antiga nobreza foram guilhotinados, né? Porque a ideia da guilhotina também tinha um conceito interessante, que era cortar a cabeça, que na verdade simbolizava cortar as ideias, né? Porque você corta a cabeça, na verdade não é a cabeça em si, mas é a ideia que aquele indivíduo carregava, a ideologia que aquele indivíduo carregava, né? Entendi. E aí o jogo, na verdade, ele é contextualizado dentro de uma história que, na verdade, não é francesa, que é a Ordem dos Assassinos, né? Que é supostamente uma ordem que existiu e eles eram especialistas em cometer assassinatos e muitas vezes encomendados, assassinatos encomendados, e eles não têm uma origem específica na Europa, é mais ligado ao Oriente Médio, né? E esse jogo, eu assim, vou ser muito sincero, eu não, meu mundo não é dos games, né? Mas eu tenho um amigo que gosta muito por conta das questões históricas do jogo e a fidelidade. Eu acho que isso que é legal falar nesse trechinho que a gente viu. A fidelidade na questão da roupa, das cores, da estética da A cidade, ambientação a mesmo. ambientação. Então, por exemplo, os gráficos das casas, das torres, algumas características da arte da época, porque ali mostrou mais a área externa, né? Sim. Tem momentos do jogo que parece que ele entra dentro de espaço, Entra dentro e de aí espaço. você consegue ver a arte mais voltada para esse momento. Então, só para a gente poder ter um marco aí, a Revolução Francesa ela ocorre em 1789, portanto, século XVIII, e a Revolução Industrial, ela vai, desculpa, a Revolução Francesa, ela vai ser um marco, né? Porque ela vai mudar ideologicamente toda a estrutura política da Europa, basicamente, porque a Revolução Francesa vai influenciar outras nações europeias, né? E aí a burguesia, que era aquela classe social que estava em ascensão, ela vai passar a ocupar outros países europeus com mais força, e aí as casas, que a gente chama de casas reais, elas começam a cair, né? Por conta dessa tomada, né? Que a burguesia teve. E um outro elemento importante da Revolução Francesa é que um pouco antes, né? Eu falei Revolução Francesa, 1789. Um pouco antes, a gente teve a Revolução Industrial na Inglaterra, 1750. Então a França já estava também um pouco dominada pelo capitalismo industrial que começa lá na Inglaterra e que vai Tanto que as mudar. armas deles eram as ferramentas de trabalho, né? Exatamente. Foice, ancinho, a pá, que é o que eles derrubam a Bastilha, né? Bastilha. E aí você tem uma questão interessante ideológica que, assim,
por mais que o Estado tenha armas e tenha o poder, a força do povo é inabalável. E como que o povo derruba o Estado francês da época? Através de suas armas de trabalho, que na verdade são as suas ferramentas, né? Que são aquilo que ele usa. E aí tem uma outra coisa que você falou que eu acho legal, que assim, o que remete o Ansim, o que remete a pá, o que remete a terra. Então eles eram trabalhadores rurais, trabalhadores da terra, que eram explorados pela monarquia francesa, que não trabalhava, que era parasitária, e que mantinha as festas, né, todas aquelas coisas boas da nobreza, né? Do trabalho deles, E do né? trabalho Nossa, deles. regalia, né? Então, essa revolta, usando as ferramentas, qual é a mensagem? Porque aí você tem que parar e refletir assim, o que isso quer, o que ele quer dizer? Que tipo de informação ele quer passar para mim? Então, é mais ou menos isso. Olha, o povo contra o Estado vai ser fundamental num processo revolucionário, né? E aí, através das ferramentas, é o que eles vão conseguir. Eles vão fazer. E aí vem a queda da Bastilha, né? Você tem aí o quanto é fiel as roupas, como eu disse, as cores, né? Dos soldados, né? Dos oficiais franceses, das barricadas que eles fizeram na época, As batalhas na rua, as né? batalhas na rua, né? Que aí elas foram campais Entre mesmo. becos, né? E Isso, tudo, né? né? Então você vê no jogo uma realidade histórica de forma extremamente, assim, sensacional, né? Porque a molecada vai jogar isso e ela tá aprendendo história. Ela está aprendendo. Por exemplo, esse jogo dá para usar numa aula de história.